Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. O tema de hoje é a missão do Brasil como pátria do Evangelho. Boa tarde, amigos. Fique à vontade. Boa tarde, companheiros, colegas aqui da banca. Boa tarde, os internautas, os nossos amigos. Claro, é uma satisfação imensa, um prazer renovado de dizer que estamos aqui para estudar juntos e aprender juntos. Uma boa noite a todos. Rogando aqui a Deus que nos inspire, nos faça ter correção em nosso verbo e que sejamos fiéis aqui ao Evangelho de Jesus. Uma boa tarde a todos que nos ouvem, um grande abraço a todos esses que torcem por nós e que nos acompanham. E esse Evangelho que nos dá o norte, nos ajuda a nos tornar pessoas melhores e que possamos cumprir os nossos objetivos. Paz, saúde, boa noite aos internautas, aos ouvintes da Canabrava, aos irmãos aqui da bancada e o garoto Felipe. Grande Felipe. Paz e saúde para todos nós. Felipe. Boa noite, queridos ouvintes, queridos internautas, queridos irmãos amigos aqui presentes, querido Felipe ali dando seguimento aí à transmissão, né? E que possamos, né, ser todos nós aqui, vocês daí conosco, todos juntos, nos irmanarmos e que Jesus envolva cada um de nós para que a gente possa ter discernimento acerca do tema a ser tratado nesta data. E o grande não comanda não, doutor Reni, capitão Reni, comanda. Bem, o tema de hoje é a missão do Brasil como pátria do Evangelho. E, na verdade, o nosso país, hoje, na situação que está, com todos esses problemas, né, políticos, enfim, mas o nosso tema hoje não vai ser muito ligado à questão política. Eu acredito que seja ligado mais na questão da evolução mesmo, do que nós temos a fazer. O Brasil, a participação dele, do nosso país, em prol ao mundo melhor, né? É interessante você começar já falando que a questão política não vai ser colocada. Mas eu digo... Não deixa de puxar um pouco, nós fazemos parte da nossa vida. Mas é importante você colocar isso, não é porque eu queira trazer o tema político para a base da discussão, não. Mas é importante a gente entender um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo, porque são os grandes questionamentos, principalmente no meio espírita. Todos nós que já lemos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de Humberto de Campos, quando a gente vê o Brasil passar por uma situação tão complicada, politicamente falando, e moralmente falando, né? Porque a política é apenas a expressão de uma sociedade que também tem seus pecados. Com certeza. Né? A gente não pode esquecer disso. Então as pessoas ficam, meu Deus, como é que esse país pode ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho com tantos problemas, com tanta situação, né? E eu acho que é importante que a gente hoje aproveite para esclarecer isso. Com certeza. E aí é bom que você fale que o viés não é político do programa. É compreensível, porque no sentido partidário, tal, da exatamente coisa, né? isso. Nós não vamos aqui fazer defesa partidária de ninguém, nem de forma defender alguma. ou atacar absolutamente ninguém. Nós vamos esclarecer, tentar esclarecer Com durante certeza. o programa exatamente porque, apesar de tudo isso, o Brasil é, para nós, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Com certeza. Com certeza. E aí eu vou deixar que vocês também transcorram um pouquinho sobre isso, mas tem muita coisa para gente falar sobre isso ainda. Com certeza. Inclusive, minha visão antes da doutrina espírita, e principalmente antes de conhecer a obra Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, eu ficava com esse questionamento, mas como pode o Brasil ser pátria do Evangelho com tantas questões que nos causam dores, sofrimentos, desigualdades, né? Sem nos irmanarmos em vivência, né? E aí começou a fomentar. Depois que eu conheci a doutrina espírita, né? Que aprofunda e explica de forma não parabólica o Evangelho de Jesus, né? Nos traz numa linguagem simples, numa linguagem direta, muito amorosa, muito consoladora, né? Aí eu comecei a ter uma visão melhorada
né, começando a buscar em mim o meu melhoramento e tendo a concepção de que o melhoramento parte dentro do coração de cada indivíduo para que aí se externe no seu lar, na sociedade na qual vive, na qual está colocado. E aí vai se construindo realmente a pátria do Evangelho, né? Exatamente. E aí, depois que eu comecei a defrontar com né, ainda estudo essa obra, essa bela obra do Espírito Humberto de Campos, né? E um grande cronista, né? Grande contista, grande literato, né? E o interessante que a espiritualidade amiga, né? Emmanuel, a espiritualidade amiga, quando fez a proposta, propôs não a um historiador, né? Mas a um literato, né? E trouxe de uma forma tão amorosa, né? Que o querido Humberto, como demais espíritos amigos, é bastante amoroso em suas colocações, né? Bastante carinhoso e terno. E aí, à medida que você vai se debruçando nesta bela obra, você vai percebendo que o Brasil realmente é a pátria do Evangelho, porque é um hospital para todos nós, né? E aí esse vislumbramento pelo mundo espiritual, o que nos foi permitido, né? Vem nos mostrar que tem acolhido diversos inúmeros espíritos como nós outros que malograram em suas missões em vidas pretéritas, né? Espíritos lá que falharam na época das cruzadas, né? Em movimentos lá na Europa, das revoluções, das inquisições. Então é todo um contexto e já inicia-se, né? O Mestre Jesus pedindo uma espécie de inventário, né? Que se fizesse um inventário, um apanhado geral, e se percebia-se que há mais de 1500 anos a criatura humana, como ainda hoje, ainda não tinha compreendido a mensagem evangélica, a mensagem do Evangelho de Jesus. E aí, quando Jesus pede esse inventário, os espíritos que é sob a sua égide, né, os espíritos, os anjos, né, se calaram um pouco, né, um tanto quanto assim entristecidos, né, pedindo um amparo do mestre. E o mestre, com seu semblante sereno, contrito, né, no decorrer mostra aí o convite para a nomeação de Ismael, né, como o guardião espiritual do Brasil. E aí, depois de tantos relatos, Ismael pede, quando vê que a barra começa a ficar um pouco mais difícil, aí pede o amparo de Jesus. E aí Jesus faz uma proposta, Jesus o ouve e faz uma proposta. Que convidasse, né, fossem convidados inúmeros espíritos que malograram em suas posições de governantes no passado, há muitos milênios, né, nas inquisições, nas cruzadas, né? E aí, quando começou a juntar tudo, chama aqueles governantes perseguidores, chama aqueles que foram políticos muito corruptos, chama aqueles que atuaram ali nas Santas Inquisições, que malograram e tal. E aí Ismael começou a filtrar, trazer aquilo e disse: o que será que o mestre vai concluir com isso tudo? Não vai dar certo, né? Mas claro que o mestre, né, o espírito puro, né, o mais nobre modelo que Deus nos deu, né, está sempre supervisionando. E aí nessa mesma obra tem inúmeros exemplos de espíritos que já resgataram, se reeducaram e nos trouxeram e nos trazem as contribuições aí para a nossa evolução espiritual, nossa evolução como pátria realmente do Evangelho. E aí nos traz a visão realmente como de uma pátria acolhedora, né, de fraternal, né? Aí traz o exemplo, por exemplo, do querido Emmanuel, né, do querido Fabiano de Cristo, né, que veio como uma Anchieta,
né? Isso. E Emmanuel lá como Manuel da Anchieta, Nóbrega. que mais tarde vem como Fabiano de Cristo, exatamente. Manuel da Nóbrega, que mais tarde vem como Emmanuel, né? E Emmanuel depois agarrou com tanto amor, né? E nos trouxe aí um legado muito grande, trazendo o espiritismo aí. Eu queria aproveitar que você citou essas duas figuras para a gente mostrar que, na verdade, você dá o exemplo, por exemplo, de Anchieta. Isso. Né? Anchieta, quando vem para o Brasil, ele vem por uma proposta espiritual que ele tinha assumido antes. Exatamente. E ele vem, e como ele não consegue cumprir completamente com as modificações íntimas que ele precisava, principalmente no sentido da doçura. Isso. Ele então pede ao mestre para retornar como Fabiano de Cristo mais tarde. E aí a gente tem a obra de Fabiano de Cristo, que é uma... Então, assim, eu coloco de novo esse exemplo para a gente entender que o fato desses espíritos que malograram no passado virem para o Brasil não significa que eles vieram para uma única encarnação e vão ficar bons nessa única encarnação. Então, é muito provável que esses espíritos que já erraram no passado voltem e errem novamente, tornem a errar. Né? E aí é que a sua explicação foi perfeita. É por isso que o livro, o título começa Coração do Mundo. Exatamente. Muita gente acha que o Brasil vai ser, nesse momento, o exemplo de evangelho para o mundo. Ainda não. Essa a ideia agora. A ideia agora é acolher aqueles corações mais endurecidos que esse mundo já produziu. Exatamente. E é por isso que é o coração do mundo. E é por isso, talvez, que a gente tenha tantos problemas de desigualdade, tantos políticos corruptos, tantas dificuldades. Que reincidem no erro, né? E interessante que essa obra, ela abre muito um leque e correlacionando com o tempo, que é para nós encarnados, e com o tempo da espiritualidade, né? Que é um planejamento que não é no estalar de dedos, né? Sim. Então você tem aquela visão de absorção da realidade de uma forma muito lógica, muito racional e principalmente amorosa, né? E a gente vê cada vez mais tem a percepção do amor, né? A noção do amor de Jesus pela humanidade, por todos nós, né? Isso é o mais importante. Inclusive o convite que ele faz àquele, né, cidadão romano que perfurou Longinos, que perfurou quando ele estava de braços abertos, exatamente, né? Convida e vem a reencarnar-se como Dom Pedro II. Só que não consegue completar integralmente o que é, né? E é convidado a vivenciar, fazer algo como responsabilidade de um estadista na sua época e vivenciar a solidão, né? Então, de uma forma bem aprofundada e não ser reconhecido exatamente pelo trabalho que fez. Porque então, esse é o grande ponto. Aí o convite e o vislumbramento na explicação dessa obra é muito interessante, porque nos mostra que a mudança é individual para se refletir no coletivo. Certo. E a proposta é de uma reforma moral. De uma reforma moral, com base no Evangelho de Jesus. E é literalmente isso. É verdade. Agora, ele trata exatamente quando Elio comenta com Jesus para que observasse, né, aquelas terras ao sul, né, além dos oceanos, e transportasse para ali todo o seu Evangelho. Porque Jesus realmente, na sua vinda, né, para de perto ver a situação que o planeta passava, ele teria que procurar algo, teria que procurar uma solução planetária, né? E ele vislumbrou naquelas terras americanas, futuras terras americanas, a esperança, né, transportando o seu Evangelho, que seria a sua pátria, né? E voltando à questão política, né, é o livre-arbítrio, né, daqueles que de alguma forma têm um compromisso sociológico, um compromisso social, um compromisso com as terras brasileiras, e que infelizmente a gente vê o que está acontecendo. Não é o político partidário, mas é o homem em si, enquanto político, enquanto administrador do país, enquanto né? Ser humano, né? Ser humano. E temos que de alguma forma ter a nossa crítica em cima disso, mas não uma crítica ao nível de desespero e desequilíbrio. É uma crítica a nível, né, de entendimento da situação que ora estamos vivendo, né? Mas que certamente esses administradores vão
Irão retornar. Doravante eles vão ter que realmente retornar para ressarcir todos os problemáticos. E não Nós necessariamente no mesmo papel, exatamente. Né? Exatamente. Papéis diversos, porque é assim que se dá o ciclo da vida. Né? Não devemos esquecer que estamos sob uma égide, né? De Nosso Senhor Jesus Cristo e um o comando, comando, exatamente, entendeu? em comunhão com Deus, em comunhão com Deus. Então, Porque assim, nada corre no universo sem À toa, né? Então, Mas eu queria reforçar uma coisa que vocês dois tocaram, que é importante a gente fortalecer. Nós criticamos muito, normalmente, as instituições, né? A gente fala, não, o nosso problema hoje é o sistema político precisa ser reformado. É claro que sim, isso é claro. Mas a grande reforma é preciso que se dê no íntimo dos seres humanos. da criatura, exatamente. Então, se você não tem as pessoas modificadas em si, muito dificilmente você consegue a reforma das instituições da forma mais correta e mais adequada. São irmãos nossos, são pessoas que conduzem, né? É aí onde entra exatamente a não crítica àqueles que lá estão, mas o cuidado de quem está do lado de cá, fazer essa reforma e buscar o sentido real para saber quem devemos colocar para dirigir os destinos do Brasil, né? É por aí que a gente vai acontecendo. Mas são situações que não podemos achar que vai acontecer de hoje para amanhã. É um processo, né? E que já teve avanço. Muito. Vamos considerar toda a nossa história, nós vamos ver que nós já fizemos grandes avanços. Exatamente. Né? Agora, tem um outro aspecto dessa história que, inclusive, é relatado por espíritos como Manuel Filomeno de Miranda nas últimas obras de Chico. Através de Divaldo. Desculpa, Divaldo, exatamente. E do próprio Emmanuel, em alguns momentos, com Chico. Falando sobre o momento que se dá no Brasil a partir da década de 50, 60. Perfeito. Com um grande volume de encarnação de espíritos que estavam nas estações mais deploráveis do mundo espiritual, em função dos seus equívocos passados, e se dando massivamente também, fundamentalmente, no Brasil. E isso também explica esse crescimento estrondoso da violência, o uso de drogas disseminada aí em todos os rincões do Brasil. Isso tudo tem a ver com essa psicosfera formada por essa reencarnação em massa. Mas, por outro lado, aí eu volto de novo para a palavra de vocês, lembrando que tem comando. Jesus está dando grandes oportunidades, porque este é o coração do mundo. Exatamente. E o coração lembra muito o sentimento. Jesus, ao dar essas últimas oportunidades também, nos brinda, por outro lado, com grandes exemplos para serem seguidos. Então você também tem, por outro lado, aí grandes nomes aí eu não estou falando da política, estou falando mais no sentido espiritual, porque é nesse sentido que a missão espiritual do Brasil tem essa missão, não é no sentido político, até porque a política acaba sendo mais tarde um resultado disso. Né? Mas quando o Humberto fala sobre a questão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, na questão, acredito, e deve com certeza ser, vocês podem confirmar, irmãos, na questão de sentir melhor que em outro local. Acho que é uma missão realmente dada exatamente, às pessoas por aí. aqui, né? Se partirmos para esse sentimento de nos sentirmos superiores, já matou o projeto. E o sentido da coisa, né? Mas aí eu queria só concluir que esse dado importante. Por um lado, é um coração aberto de uma mãe que recebe todos os que filhos. acolhe realmente. Por outro lado, há uma posição de estrutura para fazer isso. Então você tem grandes exemplos espirituais no Brasil nos últimos tempos também. Sem dúvida. Veja quantos nomes que a gente conheceu de público e quantos trabalhando aí no dia a dia de forma anônima. Mas quantas pessoas hoje dedicadas a viver em função do próximo, do bem, da fraternidade, que nós não tínhamos no passado. Né? Você tem os exemplos de Chico, Irmã Dulce e tantos outros aí que com certeza. Né? E tem um detalhe que devemos levar em consideração. O Brasil é um país jovem, que é uma criança ainda, né? Firme. Né? É uma criança. E essa formação, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ela vai se confirmar, isso não temos dúvida. Agora, claro que as nações, elas vão se formando por essas linhas,
né? Os espíritos vão chegando, porque geograficamente é fácil de explicar o Brasil, mas emocionalmente, espiritualmente é meio complicado, porque se trata de entidades que chegam, nenhum compromisso, né? Seja lá como for, e infelizmente eles buscam outros caminhos, sim, porque estão no limite corporal e o cérebro realmente não resiste a tanta coisa necessária no comprometimento lá na vida espiritual. Aí quando chega aqui entram vários fatores, vaidade, egoísmo, tem orgulho, a influência do meio, já está habitado com espíritos difíceis. Exatamente, né? Então vai acontecendo isso. Então eu não tenho dúvida que nós estaremos aqui nesse planetinha, lá na frente, na condição de espectadores e observadores da situação melhor do Brasil. Agora, essa situação melhor do Brasil, ela vai começar nós, enquanto aqui estamos, e eu não digo como espírita, não, eu digo como criatura humana, nós como criatura humana, exatamente, sem roda, porque são em detalhes e pequenos detalhes que nós vamos conseguir formar tudo isso para que nossos filhos, nossos netos, filhos dos nossos amigos perceba a importância e quão importante é direcionarmos no nosso comportamento, né? Aí sim vai se tornar e ratificar a condição do Brasil, do mundo, coração do mundo, pátria do Evangelho. E Jesus, ele na sua determinação, ele não apenas disse espíritos já que trazem no seu bojo a necessidade de transformação de uma pátria, mas nós, né, que somos ou no anonimato ou não, temos esse compromisso. E esse compromisso vai se juntar exatamente a essas grandes almas, né, que está em evidência. Não que não estejamos, porque nós estamos no anonimato, mas temos a nossa participação. Então essas grandes almas responsáveis pela própria situação planetária é que vai receber o auxílio de nós outros, que aqui estamos, dentro de pequenos detalhes na formação geral do país. É isso aí. Tem um amigo nosso de Nova Açores, e ele reside, um parente dele reside em Portugal. E um dia ele estava na feira conversando comigo e disse: rapaz, a gente que mora no Portugal, quando chega no Brasil, a gente sente a atmosfera diferente. Então, todos que chegam no nosso país percebem e sentem isso. Esses espíritos que foram repatriados para vir para o Brasil, como diz aí, vocês falaram muito bem, como o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E a gente percebe que além de Deus, além de Jesus, tudo isso no comando de tudo, alguém sempre pergunta, mas como é que pode, como você bem falou, o Brasil sendo o coração do mundo, pátria do Evangelho, como tanto crime, tanto crimes hediondos, a gente vê hoje pessoas do bem, da alta sociedade, falindo, sim, realmente. Mas, aí há pouco tempo, eu me lembrando, perguntando isso, por que tanto crime, tanta criminalidade no nosso país, que a doutrina, tantas religiões, graças a Deus, são portas abertas para o estudo. Aí os espíritos responderam: vocês estão vendo o mal porque se dá evidência ao mal, mas a proporção do bem é muito maior do que a do mal. Com certeza. E se a gente for parar para olhar, na realidade, isso tudo é uma grande realidade. Mas quando você para olhar que o bem é maior do que o mal, porque o mal é divulgado com muito mais evidência. Ninguém mostra na televisão quantos médicos em São Paulo, no país, ou pessoas que vivem fazendo bem, exatamente, que curam, que ajudam, que fazem. Mas a gente associa a televisão, os jornais divulgam muito mal. Existe, sim, e ele faz parte do cotidiano ainda, infelizmente, está lá dentro por Jesus. É necessário que exista o mal, mas aí daquele. E o Brasil, como pátria do Evangelho, a gente percebe quantas religiões diversas, liberdade de expressão. Isso. A gente deu, o rótulo não importa, o que importa é o conteúdo de cada um. A finalidade de Jesus veio trazer ao ser humano esse amor, e a gente percebe que esse amor por lá não floresceu ainda, mas vai florescer, porque o que o Cristo trouxe é para a eternidade, não é para um dia. Nós estamos passando por um momento. Também esquecemos de falar que desceu à Terra, está descendo mais de 200 milhões de espíritos. A gente percebe os jovens, as crianças hoje não gostam de comer carne. Hoje são os educadores dos pais.
Os pais estão fazendo errado, isso, mas meu pai, logo o senhor. Sem dúvida. A gente lembra de Dória. Deu exemplo, É né? um exemplo, né? Dória, o filho de Dória novo, né? Dória é o nosso irmão. Aí disse, meu filho, já que você quer, você faz o financiamento, vestido o negócio, né, do que ele queria, e depois você pede para redução, depois que tiver feito, tiver pagando, você vai dizer, mas meu pai, o senhor estudante da doutrina espírita, me ensinando a fazer algo errado. Quer dizer, ele foi o exemplo para o pai. E aquilo é inadmissível. A gente percebe isso hoje, que o Brasil realmente, cada dia, ele se agiganta nesse lado. Quantas religiões, quantos irmãos saem nas portas todos os domingos, todos os dias, praticando o exemplo do Evangelho. Isso é lindo. Se a gente parar para perceber, essa expressão somente nesse nosso país aqui. Por isso que é realmente, sendo repatriado esses espíritos ainda perversos, fazem parte sim, mas eles estão cada dia melhorando. Outros são os momentos finais, o ciclo está se fechando. Por isso que está em evidência. Pois bem, os maus são mais evidentes porque pelo silêncio dos bons, né? Muito bem, pela omissão dos bons, né? Vocês falaram aqui no período em que Jesus tem a primeira conversa com Ismael, O Espírito. né, que é o espírito que coordena esse país no sentido espiritual. Isso se dá por volta do século, entre o século 12 e 13 da nossa era, não é isso? O Brasil é descoberto no século 16, né, 1500. Aliás, século... É, 16, porque 1500, século 16. Nós vamos ter a República no século 19. Então veja que há um projeto, mas o tempo deste projeto é o tempo da espiritualidade, não é o nosso tempo. Então as pessoas têm uma visão muito imediatista do processo, né? Nós estamos agora encarnados, queremos que tudo se resolva em 10 anos, em 5 anos, em 1 ano, a hora. Então é muito importante que a gente entenda que há sim um comando, só que esse comando age diante de um projeto de longo curso, não é uma situação de 5, 3, 2 anos. O projeto de Jesus é de mais de 7.000 anos. Porque se a gente pega a Bíblia e vê de que história fala a Bíblia, né? A Bíblia começa com o Gênesis, que está, de certa forma, configurando a vinda dos repatriados de Capela, e termina com o Apocalipse, que é o final, mostrando o pedaço final da regeneração, que se encerra no final do 3º milênio. Então são 7.000 anos de projeto. Jesus esteve conosco num momento crucial que vai mais ou menos mediar esse tempo, 2.000 anos atrás. Então nós temos mais 1.000 anos para frente, ele pegou os últimos 3.000 anos para tentar resolver esse negócio, né? Entendeu? E a gente tem que entender isso. E estamos diante de um projeto. E mesmo se a gente olhar no tempo, eu falando agora da minha reencarnação atual, 50 anos, poxa, se eu for comparar a vida deste país, né, agora em relação a quando eu nasci, gente, pelo amor de Deus, com certeza mudou muito, inclusive positivamente mudou muito, inclusive politicamente e socialmente falando, claro, né? Nós temos uma percepção muito equivocada muitas vezes. E tem um detalhe importante, o Brasil enquanto nação, ele tem a ingerência de nações e que interfere no processo, né? Nações poderosas e que, infelizmente, tem essa interferência, não respeita exatamente a condição de nação, né? E que é uma situação ainda de situações de povo atrasado no sentido assim de interferência ao respeito à liberdade das nações. Então, quando há essa ingerência, a nação que está sendo envolvida, ela às vezes não consegue... Ela não percebe esse processo. E não consegue colocar a termo aquilo que ela está se propondo a nível social, político, econômico, financeiro, né? Então são só fatores que vão acontecendo também e que independem exatamente da própria espiritualidade, porque tem o livre-arbítrio dos próprios administradores a nível planetário, né? Então são situações que... Mas é importante que a gente tenha o olhar histórico e não o olhar apaixonado do momento. Não, claro. Muitas vezes a gente vê as pessoas se posicionarem exatamente nesse sentido. Elas vivem, às vezes, as agruras do momento e por essas agruras, por esses processos de paixão, muitas vezes, percebem
de forma muito equivocada o que está acontecendo. E é preciso que a gente busque conhecer a história do nosso próprio país. O Brasil, por exemplo, no século XX, é o país que mais cresce. Entre 1919 e 2013, se eu não me engano, foi 2015 quando fizeram essa conta, foi o país que mais cresceu do mundo. Todo mundo acha que é a China. É verdade. Entendeu? Quem mais exatamente, nós tivemos um crescimento econômico falando espantoso no século XX. No início do século XX, nós éramos a nação mais pobre da América Latina, ou da América do Sul, relativamente falando, né? Quando você fazia a conta por cabeça, nós éramos os mais pobres, né? Naquela época, a Argentina era considerada um país equiparado aos países da Europa. Veja como tudo mudou durante um século. A Argentina corresponde à economia de São Paulo um pouco menos. Então veja como é a inversão. Agora, nós tivemos também grandes conquistas sociais, gente. Nós somos os últimos a acabar com a escravidão. E isso também não é gratuito. Nós fomos os últimos a acabar com a escravidão porque aqui estavam encarnados, sofrendo como escravos, espíritos que precisavam aprender o valor da liberdade e que foram escravocratas no passado. Ou seja, então, Jutaí, todo um processo. entendendo, no nosso país, talvez essa missão de pátria do Evangelho, né? Ela seja um dos motivos seria o quê? A formação da população seria o quê? Através de pessoas, os escravos, grandes diversidades de raças, de etnias, né? que passaram por sofrimentos e passam por sofrimentos. Então a gente e qual a melhor forma de aprender a perdoar e a evoluir, se não pelo próprio exemplo, né? Pois o Brasil Isso é perfeito, N, porque se a gente pegar qual é o país do mundo hoje em que pessoas de diferentes origens, né, convivem em harmonia efetivamente. Ou seja, estamos efetivamente provando, vamos dizer assim, né? Passando por esse processo. E por quê? Porque nós temos uma história já de diversidade desde o início, e de miscigenação desde o início. Isso nos dá hoje a condição de convivermos com várias pessoas de várias origens geográficas diferentes, com várias culturas diferentes, sem o desrespeito e a segregação que nós vemos em outro lugar. Não que não exista entre nós aqueles que ainda têm visões sem dúvida, de segregação em qualquer sentido. Existem, isso a gente vê, inclusive, todo dia nas redes sociais. Mas, de uma maneira geral, o Brasil, ele é um país extremamente aberto à convivência das diferentes... Fraterno, pacífico. Até na sua condição territorial, se você perceber aí, quantos estados aí se dividiu, o que custou aos Estados Unidos a conquista de outros estados como Texas, parte do México. Isso, o Novo México, enfim. O Porto Rico. Isso, a Espanha. Se a gente olhar, Humberto traz isso na obra, isso, né? Relato, e você tem o esforço realmente para uma manter concepção muito unido grande. o país. E a força de doutrina consoladora do Espiritismo é que ela nos traz essa compreensão de visão de futuro, né? Com racionalidade e com amor. Isso. Então isso é muito importante, né? E aí vai começando a nos ampliar a visão de que a gente começa a perceber que ainda principalmente em muitos lugares na Europa e nos outros continentes, em outros países, ainda se educa-se somente para a mão de obra. Tem que se começar o quê? A se educar para se reformar moralmente. Educar o ser. Educar o ser. O ser espiritual que somos. Exatamente, com o senso de humanidade, enxergar o outro como um ser humano. Foi essa a mensagem de Jesus. Exato. E esse é o objetivo. E aí, até na obra, traz de novo à tona o mestre, como disse, né, em outros tempos, né, eu vim não para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para trazer o amor para todos, para equiparar todos em amor e em harmonia. E ele falou do amor amando. Exatamente. O exemplo da humildade e de tudo isso. Então, o Brasil hoje, o Jutaí falou algo que me lembrou justamente que nós, por sermos os últimos a acabar com a escravidão, aí me lembro o Triângulo Mineiro e a Bahia. Por que esses grandes nomes também surgiram? Aí você vê, Minas, que é a grande fonte é a Bahia justamente dos escravos. Foi um lugar que mais teve.
Aí a gente vê justamente, é lá que surge quem? Aí a gente vê os espíritos, Chico Xavier, esses grandes que vieram resgatar, trazer esse amor de Jesus para recuperar também aquele, como eles, segundo relata os espíritos superiores, que no desencarne de Chico, são milhões de espíritos resgatados. Imagina. Muito bem. Padre, Então, mexe esse seu microfone que fica melhor. Isso. E além dessa massa recebendo de irmãos nossos, recebendo as oportunidades do reajustamento consigo mesmo e perante as leis divinas, né? Eu me incluo, né? Que eu estou aqui porque, Sem dúvida. porque ainda tenho que, né? Você puxou um assunto aí que depois eu quero dar Eu me incluo em primeiro lugar, né? Não estou fora graças a Deus, né? Pela misericórdia divina, né? Inclui-se também uma encarnação de grande massa de espíritos superiores para nos ajudar aí no avanço, né? O contrabalanço. Como exatamente, como segundo notícias dos irmãos espirituais, o grande Emmanuel já se encontra entre nós, né? E dentre outros, né? Que estão vindo, que já estão entre nós e que virão. Deixa eu baixar aqui do lado. Pode falar. Sim, eu queria retomar uma posição de René. René falou da responsabilidade que cada um de nós tem na transformação íntima para poder colaborar com a transformação do coletivo. E ele falou que não só nós espíritos, mas aí eu volto a cobrar dos espíritas mesmo. É importante que nós espíritas tenhamos a noção da nossa responsabilidade. Isso. Porque quem tem o nível de conhecimento, e não estou falando na questão só de intelectual, não, mas no conhecimento específico da relação do mundo espiritual com o mundo carnal, Mais cobrado sempre. tem muito mais tamanho obrigação de se esforçar para se transformar. Não é transformar o mundo, não. Porque a sabedoria não é querer transformar o mundo, mas transformar a si mesmo. Nós, espíritos, temos que ter essa noção de que o nosso esforço tem que ser maior do que o normal. É importante isso. Boa noite. Veja só, Judaí. A nossa irmã Adriana Moraes, um abraço. Olá, Um Adriano. grande Mandou abraço. uma pergunta para você. Para mim especificamente? Para você especificamente. Tá bom, Adriano. Irmão Judaí, nesse momento, estamos num momento de retrocesso? É uma pergunta. Olha, retrocesso é sempre temporal. A lei é de progresso. Então, aquilo que nos parece ser retrocesso, na verdade, é uma revivência necessária para concretizar um aprendizado. A lei de evolução, ela se dá normalmente num processo de 3 passos. Você dá 3 para frente, 2 para trás, ganha 1. Por que os 2 para trás? Porque é preciso reviver o processo para concretizar o aprendizado. Então, aquilo que nos parece ser retrocesso, na verdade, é a garantia da conquista definitiva. Nós vamos ser testados, inclusive nesses retrocessos aparentes sociais, nós vamos ter que passar por um novo momento de discussão desses processos e retomar o caminho mais adequado para cada um desses processos. Mas não há, no sentido amplo de tempo, retrocesso. Tudo é evolução. E, na verdade, o espírito nunca retroage, ele está sempre... Jamais. E coletivamente também não. Também não. Esse retrocesso é para a observação da situação que antes estava. E quando você tem a perfeita noção daquilo que você precisa fazer, você precisa reavaliar aquilo que foi feito. E quando você está reavaliando, você vive a situação vivida, né? A partir daí você começar a tomar novos rumos, né? Novos conceitos. E alavancar realmente o progresso. Então, 2 para trás. Mas 20 para frente. Não, 3 para frente e 2 para trás. Eu queria aproveitar, porque é uma cobrança lá em casa. Todo dia, vocês falam e não citam fontes, não citam obras. Né? Brasil. Eu gostaria de aproveitar, porque eu lembrei da cobrança e por conta da pergunta de Adriana, eu vou citar duas obras importantes. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é a base da nossa discussão. Exato. E tem um livro que fala sobre a evolução, que eu acho fantástico, porque ele começa exatamente com a interpretação matemática do processo científico, que é a grande síntese de Pietro Baldi. Então eu recomendo a Adriana essa leitura, porque vai entender e vai ficar mais tranquila com relação aos acontecimentos
sentimentos, É verdade. porque para nós, profundo, Pedro Baldi, viu? quando você entende o processo, você encara com mais tranquilidade, sem deixar de fazer, claro, as críticas necessárias para melhorar sempre. E aproveita, dá uma olhadinha também a Caminho da Luz São inúmeras. porque vai formar também um tripé, né? A nível Brasil, né? Isso. A nível planetário. Né? Eu até sugiro que faça essa leitura antes do próprio Brasil, Coração do Mundo, Para para poder entender exatamente. E a nível onde começou. de auxiliar a si mesmo, como todas as outras auxiliam, eu indico Leis Morais da Vida da querida Joana de Ângeles. né? E aproveitando o Moraes. gancho, aqueles que querem conhecer outras obras, nós temos aqui na livraria do Centro Espírita Irmão Salustiano, temos a livraria à disponibilidade aí. Vários tanto para comprar como para usar gratuitamente, né? Ler e depois retornar. Alguns livros lá para empréstimo. Empréstimo. Isso. E aqueles que vocês não encontram, E não pode paga também nada, viu? Encomendar, exatamente. É bom dizer que não se paga nada lá. Eu só pago o livro que você vai comprar. Mas o Deixa não paga claro, nada. E a destinação, né? A destinação é Filantrópica. né? Lembrando que nosso amigo Damião acompanha sempre, né? Hoje estava comigo lá, a gente conversou Os muito. demais amigos do sobre o Facebook tema. que acompanham também muito. Um abraço a todos, Um Adriana, abraço a enfim, todos. né? Hoje, agora vamos falar sobre as palestras desse Muito bem. Portinho. Quero ver a vinheta. União Espírita de Ribeira do Pombal. Palestras da semana. Vai ser Meire. Hoje no seria Ailton Caetano, né? Isso. Vai ser Meire, nossa amiga Meire. Grande Não, abraço. Meire é amanhã. Amanhã. No Tá equivocado. Hoje tá... A data tá errada também? tá- Botou 14. Errei de novo. Não, sem problema. Eu vou ter Amanhã- 14, é 15, tá certo. Amanhã o Homem de Bem com Oswaldo Moraes, no Salustiano. Seria, vai ser Meire. versão. Ah, então pronto. Eu Vou acertar Plínio. Quarta-feira lá no Quarta-feira, Bezerra, tudo bem. 7h30. Então, hoje vai ser quem no Hoje é Joana? Ailton, né? Ailton Caetano. Ainda tá. O tema seria Fica. perfeito. Ailton, ok. Amanhã, então, no Irmão Salustiano, será Meire em substituição ao Oswaldo, porque o Oswaldo Tá vai estar viajando. fazendo uma prova no dia de amanhã. Né? E também porque houve uma substituição semana passada, onde Meira iria fazer e Juta, um trabalho magnífico. Obrigado, É, pastor. Amanhã teremos a Eu tava lá- caravana, eu tava né, lá da no fundo. fraternidade, Eu né? estava lá no fundinho, Amanhã a caravana. observando e nota 10. Lá em Jeremoabo. Isso. Todos Amanhã nós sintam-se temos a convidados. caravana Qual horário lá, Juta? às 9 horas lá em Jeremoabo. Em Jeremoabo. De 9 Todos às sintam-se 13, né? convidados. É, Amanhã de 9 teremos às 13. também aqui pela União Espírita Ribeira do Pombal a campanha do campanha do Quilo, né? Que terá como roteiro a deputada Antônio Brito, a rua E, a rua F, retornando pela rua Antônio Rodrigues Pereira. Né? É uma campanha destinada Maravilhosa, né? à assistência de famílias Carentes irmãs mesmo, nossas, viu? necessitando do nosso amor, O do pão nosso e carinho, necessitando do da pão partilha também, da né? fraternidade. Então todos que puderem Só um contribuir, detalhezinho, né, nessa nós campanha. agradecemos. Além daquelas pessoas que a gente vai e bate na porta e pede, muitos já se antecipam. É maravilhoso. Eu aguardando. queria falar um pouquinho sobre a campanha, porque é muito importante a campanha e muitas vezes o próprio espírita não tem noção de qual é a importância da campanha do Quilo. Porque a campanha do Quilo, ela tem, claro, o objetivo de assistir as pessoas que necessitam da ajuda material nossa, da sociedade. Mas ela é fundamentalmente importante para dar uma oportunidade a nós, aqueles que começam a conhecer a doutrina e entendem a proposta do Evangelho, de começar a vivenciá-lo. Então, o grande objetivo da campanha do Quilo é oportunizar a todos aqueles que queiram, mas fundamentalmente aos espíritas, a vivência do Evangelho a partir desta obra social e do doar-se. Exatamente. Porque não é o que se doa Enxergar materialmente o o mais irmão. importante, mas é você ir de encontro a uma necessidade de um irmão, você se solidarizar, doando do seu tempo e da sua atenção. Que é o que Levando um mais sorriso, vale, né? levando um Isso. abraço. Então, levando muitas sua vezes o presença colega não amiga. entende que a proposta é essa. Inclusive, eu me lembro de muitos debates na própria Casa Espírita sobre a validade ou não da campanha do Quilo. Eu acho que só quem não conhece a necessidade real que bate às nossas portas é que não entende exatamente essa proposta. Mas fica aqui o alerta que não é só este objetivo, o de colher, até porque a campanha
colhe e já doa durante todo o processo. Porque quando nós identificamos situações de necessidade, No próprio trajeto, né? de risco social, nós ajudamos no mesmo momento. Exatamente. E são esses momentos, essas experiências que nós temos durante a campanha, que são a grande riqueza da campanha. Isso. Até porque a outra questão da doação do alimento, ela é permanente, né? Em todas as casas há a coleta, né? E tem um detalhe importantíssimo que tratar do nosso orgulho. Orgulho. Porque você chegar e pedir, né? Ainda que seja para outras pessoas, é meio complicado, porque a criatura humana ainda está naquela de... As reações não são sempre positivas, né? Sempre tem aquela negativa. Mas essa é a parte boa do processo. É você aprender a lidar com isso. Você saber que, apesar de você receber uma negativa, você ainda tem que sair dali orando por aquela pessoa que deu a negativa. Porque esse também é o processo educativo da campanha. A campanha educa o que pede, mas o que dá ou o que não dá. Claro. Fundamentalmente. E nós não sabemos os momentos de cada um, né? Exatamente. Apenas temos o dever de amar. Amar. Então, isso que ajuda em forma, todos os sentidos, aos trabalhadores e às pessoas que é isso que forma a pátria e o coração do mundo. Ele é tão educativo que aconteceram vários que a gente já passando na porta e a pessoa diz, não, eu não dou, não gosto de dar esse negócio, não sei o quê. E foi passado o tempo, a gente passou uma vez, passou duas, durante o tempo, e quando é depois já não é a gente que vai bater, já é ele que vem trazer. Então ele entendeu a proposta. A gente passou, ele não deu porque achou que não devia, é normal, é natural. E aí depois ele entendeu. E hoje doa tranquilamente. Então é bom porque a gente aprende com ele e ajuda a nós mesmos, porque a gente pensa que está ajudando alguém. Pelo contrário, nós estamos ajudando a nós mesmos, a nos melhorar e a entender o processo de servir. Como Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quem não vive para servir, não serve para viver, é o pendão. Mas vamos dar um abraço aqui para Oswaldo Moraes, que está assistindo a gente. Grande abraço. Linda tela, linda. Damião, linda. A linda, pensei que era a minha Del Linda. Não, é de outros. Mariana, a minha esposa, né? Adriana Moraes, enfim. Grande Adriana, um sempre abraço. acompanhando conosco. O Crais está aqui. Damião, lá do Crais. Grande Damião. Lá de Euclides da Cunha, abraço, Luana Medeiros. Eu não vi falar de Dandara. Grande Luana. Dandara, ninguém vai. Sempre está. Sintam-se abraçados. Dandara. Abraço pra Dandara. Eita, Dandara fantástica. Então, saindo da campanha, que é uma coisa muito brasileira e que é muito típica de um coração amoroso. Voltemos ao nosso tema: Brasil, coração do mundo, pátria da Está Evangelho. terminando, né? Chegamos aos minutos finais. Eu acho que não dá tempo da gente refletir alguma coisa e que não percamos a esperança, né, nessa pátria, nesse coração do mundo, porque apesar de observarmos situações assim deprimentes, como o Juta muito bem colocou no começo, uma grande maioria, né, de habitantes do nosso Brasil estão comprometidos com a melhoria desse planeta, notadamente desse país, né? E são essa grande maioria que nós temos que buscar. E aqueles que não querem, poderemos apenas orar por eles, respeitando o livre-arbítrio deles, e certamente eles vão lá na frente cair na real e ficar engajado nas fileiras comprometidas com o grande amigo, o irmão maior, que chamamos de Jesus nessa encarnação. Ok. Agradecer a cada um dos ouvintes, a cada um dos internautas, né? E ressaltar aqui também que aqueles que se desejem conhecer a doutrina mais de perto, nós temos aqui nas Casas Espíritas de Ribeirão do Pombal os estudos sistematizados da doutrina, né? Acontecendo às quintas-feiras no Lar Espírita Bezerra de Menezes, das 19h30 às 21 horas, né? No Salustiano, às quintas, no mesmo horário, e na sexta-feira também, no mesmo horário lá, Júlio? Na próxima sexta, dia 20, nós vamos iniciar o módulo 1 do ESD, lá às 19h40. Isso. Não é exatamente o mesmo horário, porque já existia um trabalho nesse horário para a gente não
mudar a dinâmica da casa, ficou às 19h40. Ok. E estudos de algumas obras também, no Joana de Anjos, na quinta-feira, no mesmo horário, né? Então sintam-se convidados, né? E abraçados, né? A gratidão a cada um de vós que participaram, a cada um dos colegas aqui, irmãos, presentes. E a mensagem que eu gostaria de deixar para mim e para todos nós é que para o Brasil realmente dignificar essa função de coração do mundo, pátria do Evangelho, nós devemos fazer a nossa parte. E basta nos cumprir uma prescrição do nosso Mestre Jesus, amando-nos uns aos outros e seguindo adiante nas pegadas do Mestre. Muita paz, uma boa noite. Boa noite a todos os que estão nos ouvindo, os internautas aí que tem tanta coisa perguntando. Um grande abraço. A mensagem que a gente deixa para nós, Francisco em especial, a gente não pode mudar ninguém muda ninguém. Mas quando a gente muda a gente muda o mundo à nossa volta. Aqueles que convivem com a gente. Então, essa é a proposta de Jesus. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Esse amor não no sentido vulgar, amor do respeito, da compreensão, da justiça. Então, sejamos justos uns com os outros, respeitando os direitos dos outros como queremos o nosso. Então, uma nação não se muda quando um ser humano não muda a si mesmo. Então, nós somos uma nação, começando por nós, sem exigir de ninguém, sem cobrar, porque quando cobramos a gente deixamos de existir desse lado. Mas quando nós mudamos, por si só, nós mudamos aqueles que estão conosco. Vejamos o exemplo do nosso lar, os nossos filhos. Quando a gente é um bom pai, é um bom esposo, é um irmão ou uma mãe, quando a gente muda, que é nesse processo educativo, a gente muda essa sociedade, que começa na nossa casa, no nosso eu. Boa noite a todos, muita paz. Eu queria primeiro agradecer a atenção de todos, né? É sempre muito agradável estar aqui fazendo esse trabalho com o pessoal da bancada e com o pessoal aí que nos dá respostas e nos provocam também algumas posições. É muito importante para nós e a gente agradece muito a oportunidade de estar fazendo esse trabalho. E queria reforçar a visão colocada por Chico. A grande mudança que nós podemos fazer para melhorar o Brasil é melhorar a nós mesmos. Esse é o grande compromisso, inclusive, do ser espiritual. O nosso dever é melhorar a nós mesmos. Quando nós nos melhoramos, nós influenciamos positivamente o coletivo. Essa é a melhor maneira. O que não significa que nós não tenhamos que ter críticas sobre o erro. Nós temos as maneiras, inclusive, definidas por lei, né, para poder também fazer essa análise e tomar as nossas posições políticas. Nós temos um modelo político em vigor e precisamos, inclusive, às vezes, lutar por reformá-lo. Mas sem esquecer que a grande transformação, a grande mudança tem que ser íntima. Né? Só um detalhe que esses 4 livros, se eu não me engano, foram 4, né? Citados aqui hoje. Foram 4, não foi? Se eu não estou enganado. Eu me lembro de 3. 3, exatamente. Eles De síntese, estão lá na livraria Elísio da Rocha Dória e em valores consideráveis. Então aproveita. Consideráveis baixos. Baixos, exatamente. Consideravelmente baixos. Não, consideravelmente baixos. Consideráveis no sentido, muito baixo. Sentido, né, de viabilização de que não tem aquisição. fim lucrativo. Na Exatamente. verdade, Né? não, Então, informativo são valores realmente assim, acessíveis. E aproveite porque são os últimos. Depois vamos pedir mais. Muito bem, então chegamos mais ao final de um programa, né? Partiremos agora para o 59º programa. Que maravilha, né? 50 mais Felipe, 9. viu? Nosso Felipe também, vou lá e agradecer. Felipe, alô Felipe. Meu Ele filho. tá dando um alô ali, rapidinho, acenando, muito bem. Sábado que vem, rapaz, quem sabe, né? Daqui pra frente vai. Mas é isso, pensemos sempre em Deus, né? Em tudo que fizemos, que façamos, tudo que pensamos e almejamos. Eu acho que Ele é o guia maior, o Jesus Cristo.